abstinência e síndrome de abstinência. Qual a diferença? Bom, abstinência é o ato de se abster de qualquer coisa, né? Então, você pode se abster de beber, se abster de comer certas coisas, né? Se abster de certas práticas, como algumas pessoas religiosas na quaresma, né? Os católicos na quaresma fazem abstinência sexual. Você pode fazer abstinência alcoólica, tá? Então, a partir do momento que você se priva de algo, isso caracteriza uma abstinência. Síndrome de abstinência, ela é uma condição médica, psiquiátrica, clínica associada à dependência química. Quando um dependente químico, ele seja por vontade própria ou por força das circunstâncias, fica um certo tempo sem o uso da sua substância, né? Ele passa a não usar do modo habitual, ele começa a desenvolver sintomas psicológicos e sintomas físicos, né? Associados à falta da substância de seu uso, de sua preferência. Tá? A síndrome da abstinência, ela é uma condição clínica e ela pode se manifestar com muitos sintomas, tanto de ordem psicológica como de ordem física. Né? Então, na questão psicológica, geralmente os sintomas mais comuns são irritabilidade, agressividade, ansiedade, insônia, confusão, medo, insegurança, tudo isso pode vir à tona. Sintomas físicos comuns são dores principalmente de cabeça, inapetência, falta de fome, tremores, principalmente em alcoólicos, são muito comuns. Dores no corpo também, tonturas, enjoos, são sintomas muito bem observados em pessoas que estão passando pela síndrome da abstinência, tá? Dentre uma coisa que poucas pessoas sabem, mas dentre os vícios, dentre as dependências químicas, a pior síndrome de abstinência é a do alcoolismo, tá? Por incrível que pareça, o tratamento, a desintoxicação e a síndrome de abstinência do alcoolismo é mais difícil do que a da heroína, que é considerada a segunda pior. Né? Então, realmente, os alcoólicos, eles tremem muito, eles têm palpitações cardíacas, se não, alguns, né, que estiverem num quadro muito crônico de alcoolismo, podem até ter uma parada cardíaca por falta da substância. Então, muitas vezes, durante a síndrome da abstinência, necessário intervenção medicamentosa mesmo, né? Algum medicamento para dar um suporte nessa crise psicológica e fisiológica que o dependente químico esteja passando. Existe também síndrome de abstinência de curto, médio e longo prazo, né? Então, a de curto prazo ela é mais aguda, tem aqueles sintomas mais acentuados, a de médio já é um pouco mais moderado, a pessoa tem a sensação intermitente, e a de longo prazo já é mais esporádico, né? Geralmente é a pessoa ainda tendo alguns gatilhos psicológicos quando enfrenta certas circunstâncias, né? Quando briga, se estressa, aí bate uma vontade, né? O cara já está há um bom tempo, mas quando briga, se estressa, discute, tem alguma contrariação, dá aquela vontade de fazer uso de novo, né? Ou às vezes, né, dorme e sonha usando. Isso é mais caracterizado como uma síndrome de abstinência
crônica, né, de longo prazo. Há de se pontuar que muita gente também faz uma confusão entre síndrome de abstinência e sequelas, tá? Sequelas é diferente de síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é uma condição médica, né? Uma condição, é um conjunto de sintomas associados à falta da substância da qual o indivíduo é dependente. Enquanto que as sequelas são os danos psicológicos, emocionais e físicos que o uso abusivo da substância deixou no indivíduo. E aí, das sequelas, a gente tem sequelas, né, de dois tipos, né? As sequelas temporárias e as sequelas permanentes, tá? Sequelas temporárias são aqueles danos, né, que podem ser revertidos se um indivíduo se abster e fizer um bom tratamento, né? Alguma sequela temporária pode ser alguns surtos psicológicos, né? Alguns surtos de agressividade. À medida que o indivíduo vai se distanciando do uso, ele vai voltando ao seu perfil psicológico, à sua conduta emocional padrão, né? E aí, dessas sequelas temporárias, algumas podem levar um tempo breve, outras um tempo maior para serem corrigidas, né? E existem sequelas permanentes, tá? Que essas ficam para o resto da vida. Então, muitos usuários ficam com tiques, né? Para o resto da vida, ficam com danos nos órgãos, para o resto da vida também. Essas sequelas são consideradas sequelas permanentes, tá? Qualquer coisa, vamos trocando ideia aqui no canal.